uma menção aqui de uma pessoa que partiu na semana passada. Ela fazia parte da nossa comunidade, ela frequentava a nossa igreja e também seus filhos e a sua família. É uma pessoa muito querida na cidade e queríamos fazer uma menção aqui, a Karina Machado. Ela faleceu. Quero fazer menção à família, Bruno, Midian, Eduarda, Cláudio, dizer que as nossas orações e o nosso coração está com vocês nesse momento de perda. Mas a Bíblia fala em João capítulo 11, verso 25, então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Fala comigo assim, quem crê em Jesus, jamais vai morrer. Mais uma vez, quem crê em Jesus, jamais vai morrer. Amém? Porque quem crê em Jesus tem a vida eterna. Então eu queria fazer uma oração nesse momento pela família, sabendo que o consolo do Espírito Santo ele é real e ele abraça a nossa família. Não sei se o Bruno, a sua família está aí, faz um sinal com a mão. Vocês estão aí? Glória a Deus. Sintam-se amados, abraçados por nós, de todo o coração. Queria que toda a igreja fechasse os olhos. Vamos fazer essa oração. Pai, te damos graças por essa manhã, por essa oportunidade que temos de te louvar e também te agradecer pela história, legado da Karina. Cremos, Pai, em nome de Jesus, no consolo do Espírito Santo para consolar aqueles que ficam. Espírito Santo, o Senhor conhece as nossas tristezas e pode ir até onde nenhuma palavra humana pode alcançar. É um consolo sobrenatural que vem do Senhor e nós declaramos, Pai, esse consolo sendo vivo, Pai, e alcançando todos esses familiares nessa perda, em nome de Jesus, Pai, e oramos em nome de Jesus para que toda a história, todo o legado seja honrado, Pai, em nome de Jesus, e declaramos, Pai, que nada vai parar ou nada vai roubar a alegria de viver e a ousadia, Pai, de viver segundo os planos e propósitos que o Senhor tem para nós, e é assim que nós oramos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Está pronto para receber a palavra de Deus? Vou te dar mais uma chance, tá? Você está pronto para receber a palavra de Deus? Amém. Vou te dar mais uma chance. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, verso 19. Hebreus, no capítulo 10. No verso 19. A Bíblia diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo, por sua morte. Fala comigo assim, toda confiança. Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que levava ao lugar santíssimo. Uma vez que temos um sumo sacerdote que governava sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero, em plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada. Fala comigo assim, a minha consciência, que me culpava, que me condenava, foi purificada. Nossa consciência culpada foi purificada, e o nosso corpo lavado com água pura. Apaguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Amém? A Bíblia está falando aqui, o escritor aos Hebreus está falando sobre ousadia para entrar em um lugar que antes do sacrifício de Jesus era um lugar que apenas uma pessoa poderia entrar. Essa pessoa era o sumo sacerdote, era o chefe dos sacerdotes, e quando ele entrava nesse santo lugar, ou no santo dos santos, ele representava todo o povo diante de Deus. Era um lugar santo, era um lugar onde a arca da aliança representava a presença de Deus. Esse sumo sacerdote, ele precisava entrar lá com sangue para oferecer o sacrifício pelos seus pecados e o pecado de todo o povo. E esse ritual era voltado de muito medo, porque
as pessoas tinham uma expectativa de que os seus pecados fossem perdoados com aquele ato. E era feito todo um cerimonial, um ritual, para que esse sumo sacerdote entrasse nesse lugar. Ele não poderia entrar de qualquer jeito, ele teria que fazer alguns sacrifícios antes. E o povo ficava na porta do tabernáculo, e depois foi edificado o templo. Eles ficavam do lado de fora, esperando o sumo sacerdote sair e fazer um sinal e dizer: olha, o sacrifício foi aceito, nós temos perdão de pecados por mais um ano. Mas era um momento de muito medo. Eles não tinham ousadia e confiança para entrar nesse lugar, porque era um lugar santo, você não poderia entrar de qualquer jeito. Mas o escritor aos Hebreus está falando aqui que Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote, e Ele não entrou no Santo dos Santos de um templo ou de um tabernáculo, mas Ele entra no verdadeiro Santo dos Santos, diante do trono de Deus, não em uma construção terrena, mas no céu. Amém? Quando Ele ressuscita e se apresenta diante de Deus, não com sangue de animais, mas agora com o seu próprio sangue, o sangue do Santo de Deus, do Cordeiro de Deus, sem pecado. Ele se apresenta diante de Deus, oferecendo, sabe o quê? O preço que foi pago pelos nossos pecados. Os pecados que ainda nem tínhamos cometido ainda. Até os pecados que você vai, porventura, cometer. Esse preço já foi pago há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Amém? Você precisa, claro, receber esse perdão. Você precisa se arrepender dos seus pecados e receber graça para perdão de pecados. Mas Jesus já fez de uma vez por todas o sacrifício que nos garante a vida eterna e o perdão de pecados. Posso ouvir um glória a Deus? Mas agora, perceba que a Bíblia diz assim: olha, não precisa mais entrar com medo, entrar com receio, entrar como se fosse um servo, um empregado, batendo na porta e pedindo alguma coisa. Não, agora nós entramos como filhos. O seu filho, ele fica o tempo todo na sua casa, pedindo para fazer alguma coisa? Ou o que tem na casa é dele? Ele tem acesso. É claro que se a criança, né, amor? Se ela é muito pequena, ela não pode ter acesso a tudo que ela quer no momento que ela quer. Mas imagina que eu vou visitar o meu pai, e eu chego lá e falo: papai, posso pegar água na geladeira? Faz sentido ele fazer isso? Não, porque a primeira coisa que meu pai faz na hora que eu chego lá, que a gente vai visitar ele fala: ó, a casa é sua, eu tenho uma suíte lá que é só minha, e tem os nomes. O quarto do Vitor, mas eu já estou aqui há mais de uma década, mas eu vou lá e tenho o meu quarto lá. Mas eu chego lá, ó, a casa é sua, a geladeira é sua, abastece o frigobar, tudo é seu. Faz sentido? Eu não fico lá: papai, por quê? Você é filho. Fala comigo assim: eu sou filho. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Olha, agora você não fica mais como alguém dependendo de um favor, ou como se fosse alguém inferior, indigno, com medo. Não, agora você se apresenta diante de Deus com intrepidez. Agora você se apresenta diante de Deus com ousadia, tendo, pois, irmãos, intrepidez. E é maravilhoso a gente pensar que quando Jesus falou na cruz: está consumado, aquele véu espesso que separava o povo do Santo dos Santos, da Arca da Aliança, ele se rasga de cima a baixo. Deus estava dando um sinal ali, estava passando uma mensagem: olha, a separação que tinha já não existe mais. O pecado que separava vocês, a condição espiritual que separava vocês, foi trocada agora. Vocês agora não são mais apenas servos, vocês são filhos. E isso é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Mas diretamente não é sobre a cruz ou sobre o sacrifício de Jesus que eu vou ministrar hoje pela manhã.
Mas muitos de nós estão paralisados por conta do medo, da insegurança, mesmo diante de tanto conhecimento que tem chegado. Temos tantas ferramentas, tantos livros, temos uma igreja maravilhosa, temos um ambiente favorável para que sementes sejam lançadas, para que a gente possa crescer, romper, avançar. Mas muitas pessoas estão paralisadas por conta do medo. E esse medo, ele surgiu na humanidade lá na queda de Adão. A primeira coisa que Adão sente quando ele peca é o quê? Vergonha e medo. Porque quando Deus aparece para ele, ele está com medo. Ele está com vergonha. Mas até aquele momento ele nem sabia o que era medo. E o medo, ele tenta nos paralisar. Tem muita gente tentando agradar a Deus, viver para Deus. Mas o medo tem paralisado, sufocado em muitas áreas. Medo de começar algo novo. Medo de tentar novamente e não conseguir. Tem gente que tem medo de casar. Medo de ter filhos, medo de assumir responsabilidades, medo de servir na igreja, medo de aceitar um ministério. Essa semana eu estava conversando com um irmão queridíssimo, abençoado, uma bênção, e ele me contando sobre um livro que ele estava lendo. Ele estava tão cheio das verdades que ele estava lendo naquele livro, que ele estava falando assim, ó. Sabe quando alguém está convicto daquelas verdades? Eu falei, pronto, prepara a mensagem que eu vou te colocar para pregar. E na hora ele, não, pastor, não. Olha, qualquer coisa, menos pegar no microfone e pregar. É claro que nem todo mundo foi chamado para esse lugar aqui, nem todo mundo foi chamado para púlpito, nem todo mundo foi chamado para pregar. Amém? Mas precisamos entender, irmãos, que muitas vezes não avançamos, não é porque Deus não falou, olha, vá, faça isso ou faça aquilo, mas é porque temos o medo do que as pessoas vão pensar, de como vão julgar, se eu não tiver os recursos necessários, se não funcionar, se não der certo, se eu orar por alguém e essa pessoa não for curada, se eu tentar e fracassar, se eu fizer isso e me criticarem, se não der certo, e tudo isso vai cercando a nossa mente, e muitas pessoas estão paralisadas na vida, não aceitam novos desafios, não entram no seu chamado, no seu ministério, não começam a servir na igreja, não começam um novo empreendimento. E é claro que eu não estou falando aqui de tolice, de fazer as coisas de qualquer jeito, sem direção nenhuma, não. Mas precisamos saber, irmãos, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. E isso renasce dentro de nós com um novo nascimento. E é o que o escritor aos Hebreus está falando aqui, olha, tenham intrepidez, ousadia, alegria, sem travas. Amém. Eu não sei se você está com a sensação de que precisa fazer mais, de que precisa avançar, e por algum motivo está parado. Mas eu declaro em nome de Jesus, o Senhor te alcançando com a palavra dEle, para te fazer avançar. E o tema da mensagem de hoje é isso: ousadia para avançar. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: tenha ousadia para avançar. Amém. E sabe que às vezes damos até nomes espirituais para os nossos medos. Chamamos de prudência, às vezes. Opa. Aquilo que muitas vezes é medo, chamamos de prudência. Não, calma.
Chamamos incredulidade, às vezes, de sabedoria. A covardia, me perdoe o termo forte, a passividade, para ficar mais suave, com cautela. Mas muitas vezes, a gente está sofrendo, sabe do quê? Intimidação. Intimidação. Amém? Porque quando Deus fala para você parar, você tem que parar mesmo. Você tem que obedecer, você tem que ser cauteloso, você tem que ser prudente, você tem que ter sabedoria. Quem está me entendendo? Mas muitas vezes, colocamos o nosso medo com essas desculpas. Mas muitas vezes estamos sendo intimidados com esse tipo de pensamento. E o diabo é especialista em colocar esse tipo de pensamento. Se você fracassar, se você for criticado, se isso que você está tentando não der certo, irmãos, precisamos viver guiados pelo Espírito Santo, sim. Ter prudência antes de agir, sim. Ter cautela, sim. Ouvir de Deus, sim. A prudência e sabedoria espera a resposta que vem de Deus. Mas a passividade, a intimidação, ela faz você parar, mesmo quando Deus falou, avança. Mesmo Deus te falando assim, olha, segue, avança, eu estou com você, não tenha medo, vai dar certo. A intimidação faz você parar. E isso não vem de Deus. E é isso que você vai lançar fora hoje em nome de Jesus. Porque o reino de Deus nunca foi construído por pessoas que se acovardam. O reino de Deus não foi, essa palavra não chegou até nós hoje, porque homens decidiram continuar em lugares difíceis, em lugares onde era impossível entrar, em lugares onde era impossível avançar. Eles decidiram se submeter a uma direção que vem de Deus. Irmãos, leia a sua Bíblia, e você vai ver que os corajosos fizeram história. Nós não lembramos dos 10 espias que foram lá ver se a terra era boa mesmo, a terra prometida. Quem lembra do nome dos 10? Mas você sabia que a Bíblia diz quais são? Vai ler a Bíblia, irmão. Você não lembra dos 10? Nem eu. Mais 2 eu lembro. Quem são? Quem são? Vamos lá, igreja. Quem são? Mais uma vez, tá? Quem são? Josué e Caleb. Sabe por quê? Foram os únicos corajosos daquela geração. Daquela geração toda, as duas únicas pessoas que pisaram a terra prometida e provaram da promessa foram Josué e Caleb. Por quê? Decidiram não ser intimidados pelos gigantes. Os outros 8 falaram assim, olha, a gente é gafanhoto diante daqueles gigantes, se a gente for lá eles vão nos devorar, esquece, mas Deus já tinha falado, a terra é de vocês, vão e possuam. Aí Josué e Caleb, no meio daquela intimidação, no meio daquele discurso, falou assim, olha, Deus já nos deu aquela terra, vamos lá, e vamos possuir. Quem está me entendendo? Então, diante de uma direção de Deus, diante de Deus já ter falado conosco, não podemos parar. Obrigado pela sua alegria. Deus falou algo com você? Não pare, não pare, não retroceda, não volte atrás, não desista. Só largue, irmão, se Deus falar com você. Amém. Aleluia. Vemos na Bíblia pessoas que não tinham as respostas, não possuíam todos os recursos, não conheciam todos os detalhes do plano, e muitas vezes só o não conhecer os detalhes do plano faz a gente parar.
E eu louvo a Deus porque eu não conhecia todos os detalhes do plano dele. Porque se eu conhecesse, eu teria parado. Você não precisa saber de tudo. Amém. Você só precisa conhecer aquele que chamou você. Tenha intrepidez e ousadia. Aleluia, glória a Deus. Você nunca vai ver, irmãos, alguém vivendo sobrenatural, vivendo algo grande, rompendo, sem primeiro essa pessoa ter dado um passo de confiar em Deus, dado um passo de ousadia, dado um passo de deixar a incredulidade, a desconfiança, o medo. Amém, irmãos? Aleluia. Fala comigo assim: minha confiança está completamente em Deus. Você quer provar o sobrenatural? Quer? Seja ousado. Leia a sua Bíblia, você vai ver homens de Deus sendo ousados e provando do sobrenatural. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa palavra confiança no original grego é a palavra parresia, que significa liberdade, ousadia, confiança. É acesso sem intimidação. Amém? Sabe que muitas pessoas hoje, por conta do seu passado, de tanta coisa que fizeram errado, têm dificuldade em aceitar o perdão de Deus. E o diabo usa isso justamente para ficar jogando em rosto o passado. Olha quem você foi. Olha o que você fez. Não deixe o diabo parar você com esse tipo de pensamento. Amém, irmãos? Você é nova criatura. O que ficou para trás é passado. Avance em direção àquilo que Deus tem para você. Amém. No capítulo 10 de Hebreus, ele continua falando assim, no verso 23 diz: apaguemo-nos firmemente, sem vacilar. Verso 19, 10, 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo, porque por sua morte, Jesus abriu um novo e vivo caminho da cortina que leva ao lugar santíssimo. Uma vez que temos o sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança. Pois a nossa consciência foi culpada, foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensamos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns. Mas, olha só o que a Bíblia diz: mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Amém. Há um trabalho feito pelo mundo, e o diabo está por trás disso, de tirar as pessoas desse lugar, de colocar as pessoas em um lugar de desânimo, de frieza espiritual, de tirá-las da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos: você deve vir ao máximo de cultos que você puder. Você estando triste, se sentindo triste ou não, precisando ou não, você sempre precisa, mas achando ou colocando condições favoráveis para você estar na igreja, você não vai chegar ao lugar de maturidade que Deus espera que você chegue.
A Bíblia está dizendo, olha, tenham confiança para estar diante de Deus, mas encorajem-se mutuamente uns aos outros, e não deixem de congregar. Amém? Quer manter a sua carreira fervorosa, cheia de alegria, de ousadia? Sim, não deixe de congregar. Amém? Sabe, você nunca vai encontrar a igreja perfeita. Você pode sair daqui talvez e procurar uma outra igreja, e aí lá você se decepciona também, e procura outra igreja, e se decepciona, e assim vai, até o lugar onde essa pessoa fica fria espiritualmente. O diabo não vai aparecer com você com um tridente, falando, vou te levar para o inferno. São decepções, são coisas bobas, que se a gente tivesse um pouquinho de maturidade, a gente saberia conviver com as diferenças. E aí de repente, você está longe desse ambiente, você está longe do propósito de Deus, e aqui é o lugar, irmãos, para você se encher de ousadia. Posso ouvir um amém? Aqui é o lugar para você ouvir a palavra de Deus e se levantar em ousadia. Amém, irmãos? Deus, Ele quer você perto do plano que Ele tem para você. Se você tem uma direção de Deus, siga. Amém. Aleluia. Nós não fazemos algo para Deus baseado naquilo quem somos, em que somos. Fazemos para Deus baseado naquilo que Ele já fez por nós. O nosso serviço para Deus não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom, Ele nos alcançou. Eu não preciso mais ter medo de estar em sua presença, de servi-lo, porque essa atitude que vem de dentro, ela é pautada no que Jesus fez por nós. Amém? Fala comigo assim, a minha ousadia vem de Deus, não na minha autossuficiência. Amém? Tem momentos que você não vai poder sozinho mesmo. Mas essa ousadia, ela vem de Deus. Amém, queridos? Não fica batendo na porta como um empregado com receio. Não, você é filho. Jesus abriu o caminho. Você nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Nada pode impedir você, nada pode parar você. Amém? Você não é um visitante na casa do Pai, você é filho. Amém? Glória a Deus. Um filho tem ousadia. Fala comigo assim, um filho tem ousadia. Amém? 2 Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo, se você puder abrir comigo lá, 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 6, Paulo está dando um conselho para Timóteo, Timóteo é um discípulo de Paulo, um jovem pastor que está começando o seu ministério. Timóteo já conhecia as Escrituras, já caminhava com Paulo, era discípulo de Paulo, já tinha um chamado, já tinha recebido imposição de mãos, mas por algum motivo, na sua caminhada, ele se sentiu intimidado em algum momento. E Paulo diz a Timóteo, olha, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você.
Pois Deus não nos deu espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Amém? Timóteo aqui está intimidado por algum motivo. Certamente, talvez, porque era jovem demais, estava começando o seu ministério, não tinha a maturidade, a experiência que Paulo tinha. Intimidado talvez por pessoas até mais experientes na igreja. Mas Paulo diz, olha, não se deixe ser intimidado. Reaviva o dom que há em você. Ou seja, o dom já estava lá. Reavive o dom que há em você, porque Deus não te deu um espírito de covardia. Não deu um espírito de medo, mas sim de poder, de amor, de moderação, de autocontrole, ou seja, de saber administrar as suas emoções. Amém? Não se deixe ser intimidado, irmãos, porque circunstâncias elas vão vir, contrárias, e muitas delas para nos intimidar. Mas não fique intimidado com aquilo que o diabo tenta colocar no seu caminho. Não deixe a intimidação silenciar o que Deus colocou dentro de você. Ei, o chamado de Deus está aí dentro de você. O dom que Deus te deu está dentro de você. O que Timóteo aqui precisava fazer? Reavivar o dom. Reavivar o chamado. E essa palavra reavivar, o que vem na sua mente? Se não sair de um lugar de frieza ou de intimidação para um lugar de ousadia. Falar, ei, eu vou tirar de dentro aquilo que me colocou em movimento um dia. Eu vou tirar de dentro o ânimo, a ousadia, a alegria. Não vou deixar a intimidação, a falta, a crítica. Não vou ficar olhando para as habilidades que eu tenho, na minha autossuficiência, mas confio naquele que me chamou, aquele que me ungiu, aquele que derramou graça sobre mim. Amém, irmãos? O diabo não precisa aparecer para você em visão como um monstro e falando, vou acabar com a sua vida, não. Basta sugestões, basta o sentimento de medo fazer você adiar aquilo que Deus falou com você há anos atrás. Basta ele conseguir jogar pensamentos que te façam recuar. Basta um pensamento que te faça perder uma oportunidade que veio de Deus, porque não teve ousadia. Basta ele te convencer que você não está pronto ainda. E tem pessoas esperando indefinidamente, por conta de intimidação. Mas elas deveriam se levantar por dentro e dizer, Deus, se o Senhor me chamou para isso aqui, eu não solto por nada. Eu não paro por nada. Eu não volto por nada. Aleluia. Sabe, queridos, o medo, ele nunca vai limitar o poder de Deus. Mas ele pode limitar a nossa capacidade de obedecer. Mesmo tendo toda a provisão, mesmo tendo todo a graça, o recurso que vem de Deus, o medo faz a gente parar de querer obedecer. Mas Deus continua no trono reinando. Amém. Ele é o Deus que abre portas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele continua dando oportunidades. Só precisamos ter ousadia para avançar e obedecer. Amém, irmãos? Você tem sonhos ainda que Deus te deu e que ainda não se realizaram. E muitas vezes você se sente intimidado pelo sentimento que não vem do Espírito, mas você sabe que aquilo veio de Deus. Não deixe que esse sentimento paralise você.
Isso não quer dizer, irmãos, irresponsabilidade, isso não quer dizer falta de prudência, isso não quer dizer avançar a qualquer custo, não, não. Mas se Deus já falou, a gente não pode parar, irmão. Eu vou te falar mais, quanto mais você faz, talvez mais o diabo vai tentar parar você. Mas continue fazendo. A Bíblia vai dizer, e nós não temos tempo para ler, mas é uma passagem muito conhecida em Mateus capítulo 25, verso 25. A parábola dos talentos. Um senhor, ele entrega talentos ou recursos financeiros a 3 servos. 2 multiplicam. E o outro, ele pega os seus talentos, enterra, ele guarda. E quando o seu senhor volta para prestar contas, aquele que tinha mais, que multiplicou, foi multiplicado mais ainda. Mas aquele que guardou o talento, guardou os recursos, o Senhor, quando volta e olha para aquilo, ele fala: olha, era melhor que você tivesse pegado esse dinheiro ou esse recurso e colocado para render juros, mesmo que você não tivesse feito nada, multiplicado, mas colocasse para render juros pelo menos. Mas você abafou, você escondeu. E o servo fala: olha, eu tive medo, por isso que eu não fiz nada. Perceba, ele recebeu uma oportunidade, ele recebeu um dom de Deus. Você pode fazer várias aplicações aqui, mas ele recebeu algo de Deus ou do seu Senhor. Mas por conta do medo, da intimidação, certamente dos seus pensamentos, mesmo com algo valioso nas suas mãos, o medo determinou as suas ações. O medo de perder, o medo de talvez não saber administrar, o medo fez ele esconder uma coisa que ele deveria multiplicar. Tem muita gente, irmãos, que Deus chamou para prosperar muito, que vai ser um distribuidor de riquezas. Dá um glória a Deus aí. Ou seja, vai chegar muito na sua mão para você abençoar muito você, sua família, primeiramente, mas abençoar o reino de Deus, outras pessoas, se alguém que vai ser um mantenedor do reino de Deus, pessoas que são visionárias, pessoas que Deus colocou um grande projeto, uma grande visão. Mas não enterre aquilo que Deus colocou na sua mão para multiplicar. Eu fico pensando, irmãos, quantos ministérios nunca nasceram, quantos livros nunca foram escritos, quantas empresas nunca foram abertas, quantos projetos nunca saíram do papel, quantas pessoas nunca foram alcançadas, quantos chamados foram adiados, nunca começaram, não porque Deus nos chamou, não porque faltava oportunidade, mas por conta de intimidação, por conta do medo. Se Deus te deu um chamado, lance fora hoje toda a intimidação. Nenhuma opinião de homem se sobrepõe à opinião de Deus sobre você. Aleluia. Sabe, tem muitas pessoas que foram condicionadas na mente. Muitas crianças, adolescentes que cresceram condicionadas na mente. De fato, o diabo conseguiu construir fortalezas na mente, um padrão de pensamento, de que elas não podem ser prósperas, de que elas não podem alcançar certos sonhos na vida. Mas a palavra final sempre vem de Deus. Mas eu conheço pessoas também que receberam palavras a vida toda, você não pode, você nunca vai chegar lá, você não consegue, quem é você? Isso não é para você. Que saíram de um cenário de fracasso, onde toda a sua família
caía em um mesmo erro, saíram de condições que você pensa, essa pessoa jamais poderia ter saído daqui e chegado onde ela está. Mas um dia ela decidiu ouvir a Deus, abandonar esses sofismas, essas fortalezas. E a Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma e destruir as fortalezas na mente, padrões de pensamento que o mundo colocou, pessoas colocaram, o diabo usando pessoas para levantar padrões de pensamentos que paralisam você. Irmãos, hoje você pode estar aqui e talvez pode até não ter nada. Eu falo de portas abertas, de recursos, parece que nada está funcionando. Mas se você tiver uma palavra de Deus, você tem tudo. Em certos momentos, irmãos, da minha vida, eu só tinha uma palavra. E ela foi suficiente. Sabe, queridos, tenho muita coisa para ministrar ainda, vou continuar essa mensagem hoje à noite. Mas essa semana algo me tocou muito no coração. Eu me movi de íntima compaixão de um pastor amigo nosso, parceiro nosso de ministério. Ele já esteve aqui 3 ou 4 vezes. Um grande homem de Deus. Tem feito um trabalho maravilhoso em Petrolina, na Igreja Verbo da Vida de Petrolina, no sertão de Pernambuco. E Deus deu uma visão para ele grande. Eu fui lá ministrar alguns anos atrás. Eu tive lá, não me recordo exatamente o ano, mas alguns anos atrás. E ele me mostrou um terreno. Eu fui lá, eu vi esse terreno de 30 mil metros quadrados. 30 mil metros quadrados, não é 100, 200 mil. Esse terreno todo aqui tem 1.800 metros quadrados, se eu não me engano. Imagina 30 mil metros quadrados. É 1.800 mesmo? Talvez, alguma coisa assim, 2 talvez, 2 e pouco. 30 mil metros quadrados, e ele mostrou aquele terreno, custava 18 milhões de reais, e ele estava crendo para construir o maior centro de avivamento do Nordeste, de missões. E claro que não tinha a ver, irmãos, com grandes construções, tinha a ver com a visão de alcançar pessoas. Amém? Uma pessoa doou 12 milhões. Dá um glória a Deus aí. Quem sabe não pode acontecer aqui. Uma pessoa doou 12 milhões e a outra parte, o Senhor deu uma direção, segue em frente. Eu acredito que sobrou alguns milhões, mas ele já está terminando de pagar esse terreno. E já começou a construção da igreja lá. No interior, ele fala que é na região mais carente da região do Brasil. Ele está no sertão, no interior do Nordeste. Talvez para alguns a região mais subdesenvolvida. Alguém tem feito algo muito para Deus. E eles estavam indo para a conferência de ministros em Campina Grande essa semana. Não sei se alguém acompanhou aqui, mas eles estavam indo em caravana, os ministros e algumas pessoas que serviam na igreja. E aconteceu um acidente na estrada. Uma carreta tomba sobre um dos carros. Pega, se eu não me engano, 3 carros. Algumas pessoas feridas. Não sei exatamente quantas pessoas feridas, mas foram várias pessoas feridas. Mas sobre um carro faleceram 3 pessoas. Um pastor, a vice-presidente de uma ONG, movimento, que também faz parte da igreja, é o braço da igreja para assistência social, ela é vice-presidente, e uma adolescente, jovem que servia no departamento infantil, muito envolvida. Eles estavam todos indo para a conferência de ministros. O pastor Edilson de Lira, eu posso falar isso porque ele falou no seu Instagram, ele abriu uma live e ele começou a contar isso. Ele é médico, a esposa dele é médica, eles são médicos. Eles largaram tudo
a medicina e se dedicaram integralmente ao ministério. Hoje eles são integralmente pastores da igreja, se dedicam integralmente ao ministério, diante do tamanho da visão que Deus deu para eles. E ele recebe aquela notícia em 40 minutos, ele pega o carro, ele já estava em Campina Grande, no local da conferência, ele pega o carro, ele vai 40 minutos de estrada, chega ao local do acidente, e todos os seus membros ali que estavam ali chorando, e sem saber o que fazer, precisando de uma direção, e ali eles encontram na figura do pastor alguém que poderia trazer uma palavra, trazer algo que pudesse dar uma direção naquele momento. E em muitos momentos é muito difícil estar em uma posição de liderança, porque talvez você faz algo e as pessoas criticam de um lado, ou você faz algo para esse lado e as pessoas criticam de outro. E naquele momento ele teve que tomar uma decisão, porque tinha uma pessoa ainda presa nas ferragens. E ali todo mundo dizia, tem que aguardar o SAMU, o bombeiro para tirar aquelas pessoas. E na hora ele precisava agir rápido, porque ele sabia que aquela pessoa estava morrendo, aquela pessoa estava entrando em choque, e algum nome lá que eu não sei qual. Ele precisava agir rápido, precisava tirar as pessoas, e os membros da igreja começaram a tentar abrir aquelas ferragens. E ele, ali prestando os primeiros socorros como médico, chega a ambulância e ele coloca esse membro da igreja dele, essa ovelha, na ambulância, enquanto os membros queriam que ele ficasse ali para tentar, porque haviam pessoas que haviam morrido. Mas diante de tanta necessidade, de tantas decisões urgentes de tomar, ele como responsável naquele momento por aquelas pessoas, ele deixa todo mundo lá para acompanhar na ambulância aquela pessoa que estava precisando dele. É literalmente aquele deixar as 99 para salvar uma pessoa. E todos foram para o hospital. Mas eu fico pensando, irmãos, que nesse momento quantas questões se levantam. E a igreja que ficou? Como seria o culto de quinta-feira? Como está sendo o culto hoje? Porque foi agora, essa semana, quarta-feira. Como que seriam os próximos passos? Aí eu vi uma cena, irmãos, que mexeu muito comigo. Eu não sei exatamente qual foi o desdobramento dos eventos, eu não estava lá em Campina Grande, mas eu vi uma cena de outros pastores, ministros, levantando ele nos braços, em um dos cultos, em um gesto de que, olha, o Senhor te levanta, o Senhor te sustenta, em meio a lugares difíceis. E ele estava rindo naquela foto. E algumas pessoas podem pegar aquilo e falar, olha. E eu vi muitas mensagens sobre ousadia. Aí você pode pensar, isso é muito impressionante. Alguns meses atrás, um pastor, se não me engano, ou líder, né, da igreja, um dos líderes, foi assassinado. Da igreja dele. Por um rapaz, simplesmente por uma questão de trânsito, saca uma arma e tira a vida de um integrante da equipe ministerial dele. Eu já fiquei muito conversando com a Gabi, com compaixão. Mas aí passa algum tempo e acontece isso essa semana. E eu fico pensando, é um motivo para tentar intimidar, sim ou não? Para você pensar, o que eu estou fazendo aqui? É um motivo para você pensar assim, ter tantos questionamentos diante de Deus? Ei, Jesus, a gente está fazendo a sua obra aqui. Olha o tamanho da visão. Olha o que a gente está fazendo. Olha quantas pessoas. Se eu não me engano, na quinta-feira, foi na quarta o acidente, na quinta-feira, só no culto dos adolescentes, na igreja dele, 12 adolescentes se converteram a Jesus, no culto dos adolescentes. Aí você fica pensando o tamanho da visão, o tamanho do chamado,
o tanto de coisa que a gente tem feito para Deus, a gente precisa se levantar em ousadia, irmãos, mesmo quando tudo não está funcionando muito bem. Amém. Talvez ele foi um exemplo, e ele não vai parar, a esposa dele não vai parar, aquela igreja não vai parar, e daqui a alguns anos a gente vai estar vendo a história diante dos nossos olhos, daquilo que Deus pode fazer. Eu quero perguntar para você, quero voltar a pergunta para você: o que você tem feito diante das adversidades? Você está se deixando ser intimidado? Fique de pé no seu lugar. Você quer medir o nível de obediência que você, ou entrega, que você dá ao chamado de Deus? Como você reage às críticas que aparecem? Como que você reage com a oposição? Como que você reage quando nem tudo está favorável? Quando mesmo parece que há sinais visíveis de que não está funcionando como você está esperando. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Vou repetir, se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Feche seus olhos, eu queria orar por você. Eu creio em nome de Jesus, irmãos, em um tempo de avanço, de rompimento, de crescimento. Pai, obrigado pela sua palavra. Ela não volta vazia, Senhor. Mas ela produz fruto naquela terra que está preparada para receber. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra produzindo, frutificando na nossa vida. Pai, eu declaro sensibilidade espiritual. Em nome de Jesus, Pai. Sensibilidade espiritual. O diabo não pode tocar a nossa vida. O diabo não pode tocar na vida dos nossos. E nós cremos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Na tua palavra, sendo a base, a fortaleza, o refúgio do nosso coração. Que nada roube a nossa ousadia e alegria, Pai, de fazer a tua vontade. Pessoas que foram chamadas para o ministério, pessoas que foram chamadas para abrir empresas, negócios. Em nome de Jesus, Pai, que haja discernimento. Que sim, Pai, estejamos cheios de toda a sabedoria. Cheios, Pai, da tua direção e da tua vontade. Mas que nenhuma oposição, nenhuma intimidação, Pai, prospere sobre a nossa vida. Que não possamos, Pai, em nome de Jesus, parar diante do medo,
diante de uma adversidade, mas que possamos continuar, Pai, cheios de fervor, regados pela Tua unção, cobertos pela Tua graça, cheios de ousadia, Senhor. Em nome de Jesus, que notícias contrárias não roubem a nossa alegria, a nossa fé, mas que sempre, Pai, dos nossos lábios, sempre, Pai, dos nossos pulmões, possa sair um cântico de alegria, um cântico de confiança, porque em momentos de incertezas, em momentos em que não temos respostas, em momentos onde parece que algo vai